O milionário fica chocado ao descobrir que seu filho era cuidado por uma mendiga. Eduardo sempre teve tudo: carros de luxo, mansão na Zona Sul e um rosto conhecido nas melhores festas. Mas nada poderia prepará-lo para o que encontraria uma tarde. Ao entrar em seu escritório, ele avistou Lucas, seu filho de apenas 13 anos, com uma bola de basquete na mão. O garoto parecia distante, quase sonhando acordado. Eduardo achou aquilo estranho, mas seguiu sua rotina, sem imaginar que algo grandioso e assustador estava prestes a ser revelado. Algumas semanas depois, o brilho nos olhos de Lucas parecia ter uma origem diferente. Eduardo, sempre ocupado com negócios, decidiu investigar. Foi então que, em uma de suas raras saídas, viu seu filho e ficou paralisado. Lucas estava sentado no chão, conversando animadamente com uma mulher de roupas rasgadas e aspecto descuidado. O nome dela, Rosa, uma mendiga invisível para a cidade que Eduardo conhecia tão bem. Em vez de confrontar seu filho, ele ficou escondido ouvindo. Cada riso, cada segredo compartilhado entre eles. Era como se o mundo ao redor tivesse desaparecido e Eduardo sentiu um nó no estômago. No dia seguinte, a raiva tomou conta. Como era possível uma amizade entre seu filho e uma mendiga, ele decidiu confrontá-lo. Lucas, como você pode passar tempo com aquela mulher? O que ela tem para te oferecer? A resposta do garoto foi um choque. Ela me conta histórias, pai, a verdadeira vida. Eduardo, tão preso ao seu mundo de luxo, ficou confuso. Como uma mulher que vivia nas ruas poderia ter histórias valiosas? Determinado a acabar com aquilo, Eduardo fez uma pesquisa sobre Rosa. O que descobriu o deixaria em choque. Ela era uma artista talentosa, uma pintora que já expôs em galerias, mas que havia visto sua vida desmoronar devido a tragédias pessoais. E havia um mistério que se entrelaçava com a família de Eduardo, que o fazia questionar tudo o que sabia sobre sua própria história. Havia segredos que ele nunca havia imaginado. Ao mesmo tempo, Eduardo não sabia que a curiosidade de Lucas estava atraindo a atenção de um rival de negócios. Pedro, que sempre quis ver Eduardo em dificuldades, viu uma oportunidade. Ele manipulava a situação, tentando colocar Eduardo contra Lucas, tentando fazer o milionário acreditar que Rosa era uma má influência. Mas enquanto Pedro se aproveitava da situação, Eduardo lutava contra seus próprios demônios. De um lado, o preconceito que sempre o guiou, do outro, o amor incondicional pelo filho. O que Eduardo não previa era a força que essa amizade entre Lucas e Rosa produziria. Era sobre mais do que apenas uma relação entre um garoto e uma mendiga. Era sobre redescobrir a humanidade em um mundo que a havia ignorado. As tardes passadas com Rosa se desdobravam em aventuras, sorrisos e verdades fundamentais. Eduardo se viu dividido. Manter seu status ou abrir mão dele para entender o que realmente importava. Enquanto a trama se desenrolava, mais segredos começaram a emergir. Rosa guardava uma verdade que iria abalar os pilares da vida perfeita que Eduardo havia construído. O que ele fará quando descobrir tudo, apenas o tempo dirá. A história explodia e Eduardo se tornava uma figura central em um drama muito maior do que ele jamais poderia imaginar. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença, vamos interagir. Eduardo estava em choque, a mente girando. Enquanto tentava entender aquela revelação, um barulho estrondoso ecoou pela casa. Era o som de vidro quebrando. Ele saiu correndo do escritório e encontrou a cozinha em desordem. Os empregados estavam em pânico, murmurando sobre um incêndio na área da garagem. O coração de Eduardo disparou. Ele havia deixado carros caríssimos ali, mas o que mais o preocupava era Lucas. Lucas! Gritou, a voz ecoando no ar tenso. Ele não sabia onde o filho estava. O desespero tomou conta conforme ele subiu as escadas, encontrando o garoto no corredor, paralisado em frente à janela. Pai, olha! Lucas apontou para a rua. Eduardo seguiu o dedo do filho e seus olhos se arregalaram ao ver Rosa, a mendiga. Ela estava cercada por chamas que lamuriavam ao seu redor, a gorda fumaça subindo, quase engolindo sua figura. No entanto, o que o deixou realmente paralisado foi a cena em si. Rosa não estava apenas lutando contra as chamas, ela parecia estar segurando alguma coisa nas mãos. Rosa, saia daí! Eduardo gritou, sem saber se ela o ouviria, mas ao invés disso ele viu Rosa levantar a mão que segurava algo brilhante. Era uma pintura, a mesma pintura que decorava seu escritório.
O quadro que ele tinha comprado há anos um valor inestimável. Estupefato, Eduardo olhou para Lucas. O garoto tinha lágrimas escorrendo pela face. Ela é uma artista, pai. Ela mudou a minha vida. Ele queria discutir, mas a urgência da situação era maior. Eduardo despediu-se de Lucas, que ficou paralisado, e desceu as escadas em correria. Ao chegar à garagem, as chamas estavam aumentando, devorando tudo que era mais do que material. Alguém chame os bombeiros, ele ordenou, mas não olhou para trás. Precisava salvar Rosa. As chamas crepitavam, uma dança alucinante que refletia pelo chão. Desceu as escadas correndo e se lançou em direção ao fogo. E então a realidade se despedaçou. Ao alcançar Rosa, ele sentiu um gelado na espinha. O olhar dela era diferente, como se ela soubesse que isso iria acontecer. Eduardo, você tem que saber a verdade, ela começou, mas antes que pudesse continuar, uma explosão os envolveu. O calor o atingiu como um soco. Eduardo agarrou Rosa e a puxou, mas uma explosão de fumaça os envolveu. Ele lutava para respirar, cego pelas labaredas e pela fumaça. E antes que pudesse fazer qualquer coisa, tudo desapareceu. Ele ficou fora de controle, um grito preso na garganta. Quando a fumaça começou a dissipar, Eduardo se viu em um lugar familiar. Era sua mansão, mas estava vazia, sem o brilho de antes. A sensação de frustração e desespero tomou conta. Onde estava Lucas? Onde estava Rosa? Ele chamava, mas tudo era um eco. E então ele a viu Rosa parada em um canto, olhando para ele com uma expressão de tristeza profunda. Eduardo, só há uma maneira de isso acabar. As palavras dela pareciam não ter peso no ar. Seus olhos eram como janelas para um abismo de segredos. Eduardo sentiu sua visão se turvar. Pelo que você não sabe, a sua vida e a minha estão mais entrelaçadas do que você imagina. Seus pais, eles te esconderam a verdade. Eduardo gelou. A sensação de um novo mistério começou a invadir sua mente, como se todo o seu mundo estivesse prestes a ruir. O que ela estava dizendo, a verdade sobre ele, tudo o que conhecia. A cabeça dele girava. Enquanto isso, na sala, Lucas estava assistindo de longe a expressão de um garoto preso entre duas realidades. Ele não sabia onde ir, mas o olhar de Rosa se fixou nele também. Você precisa ouvir, Lucas. A verdade sobre sua família é o que pode trazer vocês de volta um dia. A atmosfera ficou tensa como um fio prestes a se romper. Eduardo percebeu que não era apenas uma questão de amizade entre seu filho e uma mendiga, mas algo muito mais profundo e devastador. O que aconteceria ali poderia mudar tudo. O passado e o presente colidindo de uma maneira estrondosa. O que ele faria agora? Ele precisava da verdade e, acima de tudo, de seu filho. Mas o tempo parecia estar se esgotando e cada segundo contava. Eduardo sentia sua alma sendo puxada para a escuridão. A voz de Rosa ecoava em sua cabeça como um lembrete torturante do que estava em jogo. A sua vida e a minha estão mais entrelaçadas do que você imagina, mas antes que pudesse processar aquelas palavras, uma nova explosão sacudiu o ambiente. O calor e os estalos das chamas se tornaram avassaladores, fazendo com que ele hesitasse. O instinto de proteger Rosa e encontrar Lucas lutava em seu peito. Lucas, fique aqui. Gritou, sem saber se seu filho ainda estava ouvindo, mas ele precisava se concentrar. Precisava salvar Rosa. Ao redor, a fogueira parecia ganhar vida própria, como se quisesse consumir tudo à sua volta. Eduardo, Rosa implorou, sua voz soando como um lamento perdido no caos. Você não entende. O que você realmente está prestes a descobrir pode mudar tudo. Eu não me importo com nada agora. Vamos sair daqui. Ele segurou a mão dela, mas ao olhar em seus olhos, viu uma profundidade que o paralisou. Havia algo mais, algo real e ao mesmo tempo devastador. Então, em meio ao tumulto, uma figura surgiu pelas chamas. Pedro, o rival que há tanto tempo atormentava Eduardo. O silêncio foi quebrado por um riso maníaco. Vocês acham que isso é só um acidente? Não, é muito mais do que isso. Um frio percorreu a espinha de Eduardo, o que Pedro estava insinuando. Eduardo não tinha tempo para se perder em perguntas. Ele puxou Rosa em direção à saída, mas as chamas estavam se intensificando. A pulsação em seus ouvidos abafava tudo ao redor. O fôlego dele estava escasso. Ela sabe a verdade. Pedro gritou, sua voz ecoava como um trovão. Eduardo, você não tem ideia do que está prestes a descobrir, e Lucas é parte de tudo isso. Você precisa acreditar em mim. Aquilo soou como uma bomba. A mão de Eduardo tremeu. Ele olhou para Rosa, sua expressão era de desespero. O que você sabe sobre meu filho? A exigência brotou de sua garganta. Eduardo. Isso não é hora para brigas, Rosa gritou. Ela parecia frágil, mas suas palavras voavam cheias de força. Se você não me deixar explicar, Maria, tudo que amou pode se perder. Maria, a palavra assombrou Eduardo. Ele se lembrou de sua mãe, que havia falecido há anos, uma mulher cercada de segredos que nunca tinha revelado.
O que você sabe sobre minha mãe? Ela fez escolhas, Eduardo. Se você seguir por esse caminho, terá de confrontar verdades que podem destruir você. Rosa parecia prestes a desmaiar. O fogo estava cada vez mais perto. Não, Pedro interveio, seu olhar ardente com uma malícia contagiante. Você está prestes a entrar em um jogo que pode te custar tudo. Você não sabe quem realmente são seus pais, Eduardo. A verdade está mais perto do que imagina, mas antes que pudesse continuar, uma nova explosão ecoou e um pedaço de entulho caiu entre eles, fazendo com que Eduardo se atirasse sobre Rosa. O calor era insuportável. Ele não sabia se estava salvando a vida dela ou a sua. Com isso, uma nova realidade despontou em sua mente, a ideia de que sua vida verdadeiramente perfeita não passava de uma ilusão. E então tudo esfumaçou novamente. Quando Eduardo recobrou a visão, estava em um lugar deserto, uma sala vazia, com paredes nuas e um espelho quebrado refletindo seu semblante confuso. Ele gritou por Lucas, mas apenas o eco de sua própria voz retumbava ao redor. A porta se abriu lentamente e, através da luz ofuscante, uma figura conhecida surgiu. Era Maria. Você está pronto para enfrentar a verdade? Ela sussurrou, o olhar misterioso dela atravessou a escuridão da sala. Você não sabe nem o que nós realmente somos. Não, Eduardo balbuciou, compreendendo que algo muito maior, muito mais angustiante, estava prestes a ser revelado. A única certeza que tinha era que nada, absolutamente nada, na sua vida estava como parecia. E ele precisava descobrir o que isso significava, mesmo que isso o custasse tudo. Cirílico vé cirílico cá, cirílico el cirílico e o cirílico tché cirílico a cirílico e a seu filho. Eduardo sentia sua alma sendo puxada para a escuridão. A voz de Rosa ecoava em sua mente, como um lembrete torturante do que estava em jogo. A sua vida e a minha estão mais entrelaçadas do que você imagina. As palavras dela reverberavam, fazendo sentir um aperto no peito. Antes que pudesse processar tudo, uma nova explosão sacudiu o ambiente e as paredes começaram a tremer. O fogo parecia querer devorar tudo, cercando-os cada vez mais. Ele hesitou, lutando entre salvar Rosa e encontrar Lucas. O instinto de proteger era avassalador, mas o desespero era palpável. Lucas, ele gritou, mas só o eco de sua própria voz respondeu. Voltou seu olhar para Rosa, que parecia frágil, mas seus olhos estavam cheios de um mistério profundo. Precisava de respostas. O que você sabe sobre meu filho? Eduardo, não temos tempo, implorou ela enquanto o calor intenso a cercava. Se você não entender agora, tudo vai se perder. E então, como se o destino quisesse intervir, Pedro surgiu das chamas, rindo maniacamente. Vocês acham que isso é só um acidente? Não, é muito mais do que isso. Seu olhar viscoso e triunfante parecia dançar com as chamas. Eduardo sentiu a adrenalina subir. Eduardo, você precisa saber. Lucas, Pedro começou, mas foi interrompido por uma nova explosão. As chamas se ergueram e um pedaço de uma viga de madeira caiu. Eduardo se lançou para proteger Rosa, mas a opressão do calor era difícil de suportar. No fim, tudo ficou em silêncio, um silêncio pesado. Eduardo se levantou ofegante, olhou para Rosa e então para Pedro. Seus corações batiam descompassados. Algo estava prestes a acontecer. O que ele estava prestes a descobrir ainda não era claro, mas a tensão no ar falava mais que 1000 palavras. Você não entende? O que eu sei pode mudar tudo, Eduardo. Disse Pedro com um sorriso sinistro no rosto. Você realmente não sabe quem é Lucas, não é? Uma agulha de medo atravessou o coração de Eduardo. Do que você está falando? A voz dele tremia. Ele não podia deixar Pedro brincar com seus sentimentos assim. Lucas não é o que você imagina. Ele é especial e isso pode te destruir. O olhar de Pedro era a mistura de um predador com a satisfação de um plano bem arquitetado. Tudo que você construiu, Eduardo, poderia desmoronar em um instante. Aquelas palavras bateram como um soco no estômago. Eduardo não sabia como reagir, mas uma onda de pânico subiu pelo seu corpo. Olhou para Rosa em busca de respostas, mas ela não tinha uma expressão clara. Ela estava pronta para a verdade, mas Eduardo, ele já estava pronto para perder tudo. Eduardo! Rosa gritou, seu olhar estava cheio de urgência. O que você não sabe sobre seu filho pode te alcançar de forma devastadora. Você não pode deixar que Pedro te manipule. Um rugido de raiva brotou em Eduardo. Ele não sabia em quem confiar. E Pedro, aquele traidor, ainda estava ali extrapolando fronteiras, criando dúvidas na mente dele. Eduardo segurou Rosa com força, enquanto uma nova explosão cortava o espaço entre eles. Fumaça densa e quente envolvia tudo, tornando difícil respirar. No final das contas, você vai ter que escolher, Eduardo. Pedro continuou, sua voz carregada de satisfações por trás da tragédia. Lucas, ele não veio de onde você pensa. A verdade sobre seu passado é uma maldição que pode destruir a vida de vocês. Eduardo congelou, sua visão se turvou, o que Pedro estava insinuando.
O que ele estava tentando dizer sobre Lucas, uma verdade indescritível, estava pairando no ar. O que significava tudo aquilo? A mente de Eduardo girava em um turbilhão de sentimentos. Ele precisava entender. Mas antes que pudesse formular uma pergunta, um tremor fez a estrutura da casa ranger e colapsar. E então, naquele último instante de clareza, Eduardo viu uma cena se desenrolar através das chamas. Lucas estava ali parado, mas agora não estava mais sozinho. Ao lado dele estava uma mulher desconhecida, com uma expressão familiar que fazia Eduardo derrubar o mundo ao seu redor. O que ela estava fazendo ali? Quem era ela? No espaço da sua mente, a verdade estava se desenrolando como um quebra-cabeça, mas não tinha certeza se era a imagem que esperava. Lucas. Ele gritou, buscando desesperadamente o olhar dele. Mas o que ele verdadeiramente encontrou foi um abismo. A palavra mãe ecoou em sua mente e a última peça do quebra-cabeça parecia ter se encaixado. O que iria acontecer agora? Eduardo estava prestes a descobrir um segredo que poderia mudar tudo e o tempo estava se esgotando. Eduardo estava paralisado, os olhos fixos na figura familiar que surgia das chamas. A mulher ao lado de Lucas era Maria, sua mãe, mas isso não fazia sentido. Ela estava morta. O mundo ao redor dele parecia girar, mergulhando cada segundo em um caos frenético. A dor em seu peito se intensificou, como se um pedaço de sua própria alma estivesse sendo arrancado. Maria, ele mal conseguiu pronunciar o nome, como se tivesse sido jogado em um pesadelo. Lucas olhava para ele com uma mistura de confusão e medo. Pai, o que está acontecendo? O garoto estava em estado de choque, mas havia uma fragilidade em seu olhar que dilacerava Eduardo. Pedro riu, sua voz ecoando como um trovão entre as chamas. Vocês estão todos perdidos. Eduardo, você realmente pensou que a sua vida era uma caminhada tranquila? A verdade é que você não sabe nada sobre sua mãe, nem sobre quem é Lucas. Cale-se, Pedro. A ordem veio feroz, mas Eduardo estava mais atordoado do que furioso. Ele precisava entender. Olhou fixamente para Maria. Você está viva? Como isso é possível? A incredulidade era palpável, como uma faca cravada em sua confiança. Ele queria acreditar que tudo não passava de uma alucinação, uma mentira criada por sua mente torturada. Maria avançou, mas suas feições estavam sombrias. Eduardo, você precisa ouvir, tudo isso é para te proteger. Suas palavras soavam como um eco distante, repletas de urgência, mas carregar aquela revelação era como pressionar uma ferida aberta. O corpo dele estava tão tenso quanto o ar ao redor, saturado de fumaça. Proteger? Como você pode me proteger se ficou longe de mim? Se morreu. A voz soava mais como um grito de desespero do que uma pergunta. Eduardo precisava da verdade, não de mais perguntas vazias. Você não entenderia. Meus erros, as decisões que tomei foram para sua segurança. E Lucas, ele não é só seu filho. Ele é especial, Eduardo. O que isso significa vai além do que você pode imaginar. A cada palavra de Maria, a realidade parecia se desmoronar ainda mais. Eduardo sentia o chão se desfazer sob seus pés. Você precisa parar, isso não faz sentido, gritou Eduardo, sentindo a raiva ascender. Ele queria que a terrível confusão fosse embora, mas a angústia se transformava em fúria. Lucas é meu filho, não importa o que você diga. As chamas crepitavam ferozmente, com o calor se intensificando, mas o maior incêndio queimava dentro dele. Lucas olhava para os dois, sentindo a tensão, a dor e a confusão ao seu redor. Pai, por favor, me conta a verdade. O que ela quis dizer? O que está acontecendo aqui? Espera um pouco, garoto. Você precisa saber que existe mais na história que você não conhece, gritou Pedro com um brilho maligno nos olhos. Essa relação toda não é o que você pensa. Vocês dois estão mais conectados do que sequer imaginam. Desista, Pedro. Rosa, que estava ao fundo, gritou desesperadamente. Isso não é um jogo. Você não pode brincar com as vidas deles assim. Mas sua voz estava se perdendo entre as chamas ardentes e o tumulto emocional. Eduardo se virou para Pedro, sua raiva queimando como as chamas que o cercavam. Cale-se. Se você não tiver nada útil para dizer, mantenha-se fora disso. A tensão era insuportável. Leonardo, Maria chamou, usando um nome que Eduardo não ouvira há anos. Esse é o verdadeiro nome de Lucas. Ele é quem ele realmente é. As palavras atingiram Eduardo como um soco no estômago. Um silêncio mortal se instalou enquanto a revelação pairava no ar. Leonardo, Lucas repetiu, a confusão se transformando em dor em seu olhar. Ao ouvir seu verdadeiro nome, uma nova intensidade de emoções invadiu o rapaz. Eduardo sentiu a realidade ao redor desmoronar completamente, como se estivesse em um colapso emocional e físico. Ocultando o choque, Pedro sorriu com satisfação. Vejo que você finalmente começa a entender, e isso é só o começo. A verdade pode ser a sua salvação ou sua destruição. Era como se uma bomba tivesse estourado dentro de Eduardo.
Ele olhou para Lucas, não Leonardo, e seu coração apunhalava ao perceber que tudo que ele conhecia e acreditava poderia estar baseado em uma mentira. O sopro de esperança que o mantinha vivo estava se transformando em desespero, e o calor das chamas parecia acompanhar o seu sofrimento crescente. Maria, o que você está dizendo? O que isso significa para nós? Eduardo estava quase em desespero, sua voz fraquejando. Mas antes que alguém pudesse responder, uma nova explosão abalou a casa, lançando pedaços de entulho pela sala. Eduardo agarrou Lucas e Rosa enquanto as chamas se espalhavam ao redor deles. Os três foram forçados a procurar uma saída, mas a verdade superior agora pairava sobre eles como uma tempestade iminente, pronta para transformar o que restava de suas vidas em cinzas. Enquanto as chamas lamuriavam, a única certeza que eles tinham era que, ao enfrentarem o desconhecido, teriam que descobrir se o amor e a verdade poderiam realmente se sobrepor à dor. Eduardo estava paralisado, os olhos fixos na figura familiar que surgia das chamas. A mulher ao lado de Lucas era Maria, sua mãe, mas isso não fazia sentido. Ela estava morta. O mundo ao redor dele parecia girar, mergulhando cada segundo em um caos frenético. A dor em seu peito se intensificou, como se um pedaço de sua própria alma estivesse sendo arrancado. Maria, ele mal conseguiu pronunciar o nome, como se tivesse sido jogado em um pesadelo. Lucas olhava para ele com uma mistura de confusão e medo. Pai, o que está acontecendo? O garoto estava em estado de choque, mas havia uma fragilidade em seu olhar que dilacerava Eduardo. Pedro riu, sua voz ecoando como um trovão entre as chamas. Vocês estão todos perdidos. Eduardo, você realmente pensou que a sua vida era uma caminhada tranquila? A verdade é que você não sabe nada sobre sua mãe, nem sobre quem é Lucas. Cale-se, Pedro. A ordem veio feroz, mas Eduardo estava mais atordoado do que furioso. Ele precisava entender. Olhou fixamente para Maria. Você está viva. Como isso é possível? A incredulidade estava tão densa que mal conseguia respirar. Maria avançou, mas suas feições estavam sombrias. Eduardo, você precisa ouvir tudo isso, é para te proteger. Suas palavras soavam como um eco distante, repletas de urgência, mas carregar aquela revelação era como pressionar uma ferida aberta. O corpo dele estava tão tenso quanto o ar ao redor, saturado de fumaça. Proteger, como você pode me proteger se ficou longe de mim, se morreu? A voz soava mais como um grito de desespero do que uma pergunta. Eduardo precisava da verdade, não de mais perguntas vazias. Você não entenderia. Meus erros, as decisões que tomei foram para sua segurança, e Lucas, ele não é só seu filho, ele é especial, Eduardo. O que isso significa vai além do que você pode imaginar. A cada palavra de Maria, a realidade parecia se desmoronar ainda mais. Eduardo sentia o chão se desfazer sob seus pés. Você precisa parar, isso não faz sentido, gritou Eduardo, sentindo a raiva ascender. Ele queria que a terrível confusão fosse embora, mas a angústia se transformava em fúria. Lucas é meu filho, não importa o que você diga. As chamas crepitavam ferozmente, com o calor se intensificando, mas o maior incêndio queimava dentro dele. Lucas olhava para os dois, sentindo a tensão, a dor e a confusão ao seu redor. Pai, por favor, me conta a verdade. O que ela quis dizer, o que está acontecendo aqui? Espera um pouco, garoto. Você precisa saber que existe mais na história que você não conhece, gritou Pedro com um brilho maligno nos olhos. Essa relação toda não é o que você pensa. Vocês dois estão mais conectados do que sequer imaginam. Desista, Pedro. Rosa, que estava ao fundo, gritou desesperadamente. Isso não é um jogo. Você não pode brincar com as vidas deles assim. Mas sua voz estava se perdendo entre as chamas ardentes e o tumulto emocional. Eduardo se virou para Pedro, sua raiva queimando como as chamas que o cercavam. Cale-se. Se você não tiver nada útil para dizer, mantenha-se fora disso. A tensão era insuportável. Leonardo, Maria chamou, usando um nome que Eduardo não ouvira há anos. Esse é o verdadeiro nome de Lucas. Ele é quem ele realmente é. As palavras atingiram Eduardo como um soco no estômago. Um silêncio mortal se instalou enquanto a revelação pairava no ar. Leonardo. Lucas repetiu, a confusão se transformando em dor em seu olhar. Ao ouvir seu verdadeiro nome, uma nova intensidade de emoções invadiu o rapaz. Eduardo sentiu a realidade ao redor desmoronar completamente, como se estivesse em um colapso emocional e físico. Ocultando o choque, Pedro sorriu com satisfação. Vejo que você finalmente começa a entender, e isso é só o começo. A verdade pode ser a sua salvação ou sua destruição. Era como se uma bomba tivesse estourado dentro de Eduardo. Ele olhou para Lucas, não Leonardo, e seu coração apunhalava ao perceber que tudo que ele conhecia e acreditava poderia estar baseado em uma mentira. O sopro de esperança que o mantinha vivo estava se transformando em desespero.
e o calor das chamas parecia acompanhar o seu sofrimento crescente. Maria, o que você está dizendo? O que isso significa para nós? Eduardo estava quase em desespero, sua voz fraquejando. Mas antes que alguém pudesse responder, uma nova explosão abalou a casa, lançando pedaços de entulho pela sala. Eduardo agarrou Lucas e Rosa enquanto as chamas se espalhavam ao redor deles. Os três foram forçados a procurar uma saída, mas a verdade superior agora pairava sobre eles como uma tempestade iminente, pronta para transformar o que restava de suas vidas em cinzas. Enquanto as chamas lamuriavam, a única certeza que eles tinham era que, ao enfrentarem o desconhecido, teriam que descobrir se o amor e a verdade poderiam realmente se sobrepor à dor. Então, de repente, uma sombra apareceu. Um rosto familiar emergiu das chamas, um terceiro espectro que ninguém esperava ver. Era Ricardo, irmão de Eduardo, que ele acreditava ter morrido em um acidente há anos. Eduardo, ele gritou com a voz embargada, você não sabe o que está prestes a perder. Eduardo ficou paralisado. A presença de Ricardo no meio daquele pesadelo era a última coisa que ele esperava. Um turbilhão de lembranças e emoções tomou conta. O que você está fazendo aqui? Você estava morto. A incredulidade borbulhava em sua garganta. E eu vim te avisar, Lucas, Leonardo. Não é só seu filho, ele é meu também. A revelação cortou o ar como uma faca. Eduardo ficou em choque, seu mundo virou de cabeça para baixo. Você está mentindo? A indignação e a dor se misturavam. O que você não sabe é que toda a nossa família esconde segredos que podem arruinar a vida de todos nós. Mas eu estou aqui para te salvar, Eduardo. Ricardo gritou enquanto as chamas se aproximavam rapidamente. O coração de Eduardo acelerou. Ele estava prestes a descobrir que tudo o que sabia sobre sua vida e as vidas de todos à sua volta estava prestes a desmoronar. E com isso ele teria que tomar uma decisão que mudaria tudo. O que viria a seguir? As chamas logo engoliriam tudo, incluindo a verdade que ele ainda estava se esforçando para entender. Eduardo estava paralisado, os olhos fixos na figura familiar que surgia das chamas. A mulher ao lado de Lucas era Maria, sua mãe. Mas isso não fazia sentido. Ela estava morta. O mundo ao redor dele parecia girar, mergulhando cada segundo em um caos frenético. A dor em seu peito se intensificou, como se um pedaço de sua própria alma estivesse sendo arrancado. Maria, ele mal conseguiu pronunciar o nome, como se tivesse sido jogado em um pesadelo. Lucas olhava para ele com uma mistura de confusão e medo. Pai, o que está acontecendo? O garoto estava em estado de choque, mas havia uma fragilidade em seu olhar que dilacerava Eduardo. Pedro riu, sua voz ecoando como um trovão entre as chamas. Vocês estão todos perdidos. Eduardo, você realmente pensou que a sua vida era uma caminhada tranquila. A verdade é que você não sabe nada sobre sua mãe, nem sobre quem é Lucas. Cale-se, Pedro. A ordem veio feroz, mas Eduardo estava mais atordoado do que furioso. Ele precisava entender. Olhou fixamente para Maria. Você está viva. Como isso é possível? A incredulidade estava tão densa que mal conseguia respirar. Maria avançou, mas suas feições estavam sombrias. Eduardo, você precisa ouvir tudo isso, é para te proteger. Suas palavras soavam como um eco distante, repletas de urgência, mas carregar aquela revelação era como pressionar uma ferida aberta. O corpo dele estava tão tenso quanto o ar ao redor, saturado de fumaça. Proteger, como você pode me proteger se ficou longe de mim? Se morreu? A voz soava mais como um grito de desespero do que uma pergunta. Eduardo precisava da verdade, não de mais perguntas vazias. Você não entenderia. Meus erros, as decisões que tomei foram para sua segurança, e Lucas, ele não é só seu filho, ele é especial, Eduardo. O que isso significa vai além do que você pode imaginar. A cada palavra de Maria, a realidade parecia se desmoronar ainda mais. Eduardo sentia o chão se desfazer sob seus pés. Você precisa parar. Isso não faz sentido, gritou Eduardo, sentindo a raiva ascender. Ele queria que a terrível confusão fosse embora, mas a angústia se transformava em fúria. Lucas é meu filho. Não importa o que você diga. As chamas crepitavam ferozmente, com o calor se intensificando, mas o maior incêndio queimava dentro dele. Lucas olhava para os dois, sentindo a tensão, a dor e a confusão ao seu redor. Pai, por favor, me conta a verdade. O que ela quis dizer? O que está acontecendo aqui? Espera um pouco, garoto. Você precisa saber que existe mais na história que você não conhece. Gritou Pedro com um brilho maligno nos olhos. Essa relação toda não é o que você pensa. Vocês dois estão mais conectados do que sequer imaginam. Desista, Pedro. Rosa, que estava ao fundo, gritou desesperadamente. Isso não é um jogo. Você não pode brincar com as vidas deles assim. Mas sua voz estava se perdendo entre as chamas ardentes e o tumulto emocional. Eduardo se virou para Pedro, sua raiva queimando como as chamas que o cercavam. Cale-se.
Se você não tiver nada útil para dizer, mantenha-se fora disso. A tensão era insuportável. Leonardo, Maria chamou, usando um nome que Eduardo não ouvira há anos. Esse é o verdadeiro nome de Lucas. Ele é quem ele realmente é. As palavras atingiram Eduardo como um soco no estômago. Um silêncio mortal se instalou enquanto a revelação pairava no ar. Leonardo, Lucas repetiu, a confusão se transformando em dor em seu olhar. Ao ouvir seu verdadeiro nome, uma nova intensidade de emoções invadiu o rapaz. Eduardo sentiu a realidade ao redor desmoronar completamente, como se estivesse em um colapso emocional e físico. Ocultando o choque, Pedro sorriu com satisfação. Vejo que você finalmente começa a entender, e isso é só o começo. A verdade pode ser a sua salvação ou sua destruição. Era como se uma bomba tivesse estourado dentro de Eduardo. Ele olhou para Lucas, não Leonardo, e seu coração apunhalava ao perceber que tudo que ele conhecia e acreditava poderia estar baseado em uma mentira. O sopro de esperança que o mantinha vivo estava se transformando em desespero, e o calor das chamas parecia acompanhar o seu sofrimento crescente. Maria, o que você está dizendo? O que isso significa para nós? Eduardo estava quase em desespero, sua voz fraquejando. Mas antes que alguém pudesse responder, uma nova explosão abalou a casa, lançando pedaços de entulho pela sala. Eduardo agarrou Lucas e Rosa enquanto as chamas se espalhavam ao redor deles. Os três foram forçados a procurar uma saída, mas a verdade superior agora pairava sobre eles como uma tempestade iminente, pronta para transformar o que restava de suas vidas em cinzas. Enquanto as chamas lamuriavam, a única certeza que eles tinham era que, ao enfrentarem o desconhecido, teriam que descobrir se o amor e a verdade poderiam realmente se sobrepor à dor. Então, de repente, uma sombra apareceu. Um rosto familiar emergiu das chamas, um terceiro espectro que ninguém esperava ver. Era Ricardo, irmão de Eduardo, que ele acreditava ter morrido em um acidente há anos. Eduardo, ele gritou com a voz embargada, você não sabe o que está prestes a perder. Eduardo ficou paralisado. A presença de Ricardo no meio daquele pesadelo era a última coisa que ele esperava. Um turbilhão de lembranças e emoções tomou conta. O que você está fazendo aqui? Você estava morto. A incredulidade borbulhava em sua garganta. E eu vim te avisar, Lucas, Leonardo, não é só seu filho, ele é meu também. A revelação cortou o ar como uma faca. Eduardo ficou em choque, seu mundo virou de cabeça para baixo. Você está mentindo! A indignação e a dor se misturavam. O que você não sabe é que toda a nossa família esconde segredos que podem arruinar a vida de todos nós. Mas eu estou aqui para te salvar, Eduardo! Ricardo gritou enquanto as chamas se aproximavam rapidamente. O coração de Eduardo acelerou. Ele estava prestes a descobrir que tudo o que sabia sobre sua vida e as vidas de todos à sua volta estava prestes a desmoronar. E com isso ele teria que tomar uma decisão que mudaria tudo. O que viria a seguir? As chamas logo engoliriam tudo, incluindo a verdade que ele ainda estava se esforçando para entender. Eduardo estava paralisado, os olhos fixos na figura familiar que surgia das chamas. A mulher ao lado de Lucas era Maria, sua mãe. Mas isso não fazia sentido. Ela estava morta. O mundo ao redor dele parecia girar, mergulhando cada segundo em um caos frenético. A dor em seu peito se intensificou, como se um pedaço de sua própria alma estivesse sendo arrancado. Maria, ele mal conseguiu pronunciar o nome, como se tivesse sido jogado em um pesadelo. Lucas olhava para ele com uma mistura de confusão e medo. Pai, o que está acontecendo? O garoto estava em estado de choque, mas havia uma fragilidade em seu olhar que dilacerava Eduardo. Pedro riu, sua voz ecoando como um trovão entre as chamas. Vocês estão todos perdidos. Eduardo, você realmente pensou que a sua vida era uma caminhada tranquila. A verdade é que você não sabe nada sobre sua mãe, nem sobre quem é Lucas. Cale-se, Pedro. A ordem veio feroz, mas Eduardo estava mais atordoado do que furioso. Ele precisava entender. Olhou fixamente para Maria. Você está viva. Como isso é possível? A incredulidade estava tão densa que mal conseguia respirar. Maria avançou, mas suas feições estavam sombrias. Eduardo, você precisa ouvir tudo isso, é para te proteger. Suas palavras soavam como um eco distante, repletas de urgência, mas carregar aquela revelação era como pressionar uma ferida aberta. O corpo dele estava tão tenso quanto o ar ao redor, saturado de fumaça. Proteger. Como você pode me proteger se ficou longe de mim? Se morreu? A voz soava mais como um grito de desespero do que uma pergunta. Eduardo precisava da verdade, não de mais perguntas vazias. Você não entenderia. Meus erros, as decisões que tomei foram para sua segurança. E Lucas, ele não é só seu filho. Ele é especial, Eduardo.
O que isso significa vai além do que você pode imaginar. A cada palavra de Maria, a realidade parecia se desmoronar ainda mais. Eduardo sentia o chão se desfazer sob seus pés. Você precisa parar. Isso não faz sentido, gritou Eduardo, sentindo a raiva ascender. Ele queria que a terrível confusão fosse embora, mas a angústia se transformava em fúria. Lucas é meu filho, não importa o que você diga. As chamas crepitavam ferozmente, com o calor se intensificando, mas o maior incêndio queimava dentro dele. Lucas olhava para os dois, sentindo a tensão, a dor e a confusão ao seu redor. Pai, por favor, me conta a verdade. O que ela quis dizer? O que está acontecendo aqui? Espera um pouco, garoto. Você precisa saber que existe mais na história que você não conhece, gritou Pedro com um brilho maligno nos olhos. Essa relação toda não é o que você pensa. Vocês dois estão mais conectados do que sequer imaginam. Desista, Pedro! Rosa, que estava ao fundo, gritou desesperadamente. Isso não é um jogo. Você não pode brincar com as vidas deles assim. Mas sua voz estava se perdendo entre as chamas ardentes e o tumulto emocional. Eduardo se virou para Pedro, sua raiva queimando como as chamas que o cercavam. Cale-se! Se você não tiver nada útil para dizer, mantenha-se fora disso. A tensão era insuportável. Leonardo, Maria chamou, usando um nome que Eduardo não ouvira há anos. Esse é o verdadeiro nome de Lucas. Ele é quem ele realmente é. As palavras atingiram Eduardo como um soco no estômago. Um silêncio mortal se instalou enquanto a revelação pairava no ar. Leonardo, Lucas repetiu, a confusão se transformando em dor em seu olhar. Ao ouvir seu verdadeiro nome, uma nova intensidade de emoções invadiu o rapaz. Eduardo sentiu a realidade ao redor desmoronar completamente, como se estivesse em um colapso emocional e físico. Ocultando o choque, Pedro sorriu com satisfação. Vejo que você finalmente começa a entender, e isso é só o começo. A verdade pode ser a sua salvação ou sua destruição. Era como se uma bomba tivesse estourado dentro de Eduardo. Ele olhou para Lucas, não Leonardo, e seu coração apunhalava ao perceber que tudo que ele conhecia e acreditava poderia estar baseado em uma mentira. O sopro de esperança que o mantinha vivo estava se transformando em desespero, e o calor das chamas parecia acompanhar o seu sofrimento crescente. Maria, o que você está dizendo? O que isso significa para nós? Eduardo estava quase em desespero, sua voz fraquejando. Mas antes que alguém pudesse responder, uma nova explosão abalou a casa, lançando pedaços de entulho pela sala. Eduardo agarrou Lucas e Rosa, enquanto as chamas se espalhavam ao redor deles. Ele puxou o filho para um lugar mais seguro, buscando tossir a fumaça, mas a verdade superior agora pairava sobre eles como uma tempestade iminente, pronta para transformar o que restava de suas vidas em cinzas. E então um estrondo ainda mais alto ecoou. Um dos pilares da casa desabou e a visão se tornava turva. Eduardo viu uma luz ofuscante no final do corredor. "A saída!" gritou, puxando Lucas. Mas antes que pudessem correr, uma figura emergiu da fumaça. Era uma mulher com cabelos desordenados e uma expressão de desespero. "Eduardo, não faça isso!" Ela berrou, voando em sua direção. Ele não conseguia reconhecer o rosto dela até que a fumaça se dissipou. Era Ana, a mulher que tinha sido sua namorada anos atrás, antes de Maria. A última pessoa que ele esperava encontrar ali, mas algo em seus olhos. Havia dor e urgência. "Você não pode deixar que isso aconteça. A vida de Leonardo está em perigo. Ele não é o que você pensa", gritou Ana com lágrimas escorrendo pelo rosto. Eduardo ficou em choque. Ele tinha certeza de que nunca iria vê-la novamente. "Ana, por que você está aqui? O que você sabe sobre nosso filho?" Mas antes que ela pudesse responder, as chamas se intensificaram ainda mais. O calor era insuportável. "Você precisa ouvir. A verdade sobre ele pode custar suas vidas. E tudo o que você conhece está prestes a mudar." Seu grito ecoou enquanto uma nova explosão destruiu partes da estrutura da casa. Eduardo olhou para Ana, para Lucas e para Maria. Uma tempestade de emoções o atravessava. Desespero, amor, raiva e confusão. Ele precisava de respostas, mas agora tudo estava desmoronando na sua frente. Um pedaço de madeira caiu perto dele, mas ele se manteve firme. "Não, nós não vamos deixar isso acabar assim!" gritou, segurando Lucas com uma mão e tentando encontrar uma saída. O que mais teria que enfrentar? A única certeza que ele tinha agora era que o passado e o presente estavam colidindo de uma maneira explosiva. E a verdade que estava por trás daquela revelação finalmente se revelaria. Seria a salvação ou a destruição. A única esperança era que ele pudesse encontrar a saída antes que tudo se despedaçasse pelo fogo. Eduardo estava paralisado, os olhos fixos na figura familiar que surgia das chamas. A mulher ao lado de Lucas era Maria, sua mãe. Mas isso não fazia sentido. Ela estava morta. O mundo ao redor dele parecia girar, mergulhando cada segundo em um caos frenético.
A dor em seu peito se intensificou, como se um pedaço de sua própria alma estivesse sendo arrancado. Maria! Ele mal conseguiu pronunciar o nome, como se estivesse em um pesadelo. Lucas olhava para ele com uma mistura de confusão e medo. Pai, o que está acontecendo? O garoto estava em estado de choque, mas havia uma fragilidade em seu olhar que dilacerava Eduardo. Pedro riu, sua voz ecoando como um trovão entre as chamas. Vocês estão todos perdidos. Eduardo, você realmente pensou que sua vida era uma caminhada tranquila. A verdade é que você não sabe nada sobre sua mãe, nem sobre quem é Lucas. Cale-se, Pedro. A ordem veio feroz, mas Eduardo estava mais atordoado do que furioso. Ele precisava entender. Olhou fixamente para Maria. Você está viva. Como isso é possível? A incredulidade estava tão densa que mal conseguia respirar. Maria avançou, mas suas feições estavam sombrias. Eduardo, você precisa ouvir tudo isso, é para te proteger. Suas palavras soavam como um eco distante, repletas de urgência, mas carregar aquela revelação era como pressionar uma ferida aberta. O corpo dele estava tão tenso quanto o ar ao redor, saturado de fumaça. Proteger, como você pode me proteger se ficou longe de mim, se morreu? A voz soava mais como um grito de desespero do que uma pergunta. Eduardo precisava da verdade, não de mais perguntas vazias. Você não entenderia. Meus erros, as decisões que tomei foram para sua segurança, e Lucas, ele não é só seu filho, ele é especial, Eduardo. O que isso significa vai além do que você pode imaginar. A cada palavra de Maria, a realidade parecia se desmoronar ainda mais. Eduardo sentia o chão se desfazer sob seus pés. Você precisa parar. Isso não faz sentido, gritou Eduardo, sentindo a raiva ascender. Ele queria que a terrível confusão fosse embora, mas a angústia se transformava em fúria. Lucas é meu filho. Não importa o que você diga. As chamas crepitavam ferozmente, com o calor se intensificando, mas o maior incêndio queimava dentro dele. Lucas olhava para os dois, sentindo a tensão, a dor e a confusão ao seu redor. Pai, por favor, me conta a verdade. O que ela quis dizer? O que está acontecendo aqui? Então, de repente, uma sombra apareceu. Um rosto familiar emergiu das chamas. Era Ricardo, irmão de Eduardo, que ele acreditava ter morrido em um acidente há anos. Eduardo, ele gritou com a voz embargada, você não sabe o que está prestes a perder. Eduardo ficou paralisado. A presença de Ricardo no meio daquele pesadelo era a última coisa que ele esperava. Um turbilhão de lembranças e emoções toque conta. O que você está fazendo aqui? Você estava morto. A incredulidade borbulhava em sua garganta. E eu vim te avisar, Lucas. Leonardo. Não é só seu filho. Ele é meu também. A revelação cortou o ar como uma faca. Eduardo ficou em choque. Seu mundo virou de cabeça para baixo. Você está mentindo. A indignação e a dor se misturavam. O que você não sabe é que toda a nossa família esconde segredos que podem arruinar a vida de todos nós. Mas eu estou aqui para te salvar, Eduardo. Ricardo gritou enquanto as chamas se aproximavam rapidamente. E então tudo ficou em silêncio. Um frio cortante tomou conta do ar e os olhares que trocavam eram de total alucinação. Eduardo olhou para Lucas, não Leonardo, e seu coração apunhalava ao perceber que tudo que ele conhecia e acreditava poderia estar baseado em uma mentira. O sopro de esperança que o mantinha vivo estava se transformando em desespero, e o calor das chamas parecia acompanhar o sofrimento crescente. Não! Eduardo gritou, lutando contra as lágrimas. Ele se virou para Ricardo em busca de respostas. Como você pode fazer isso? Como você pode me deixar assim? E como isso é possível? Você se foi. Ricardo se aproximou, a verdade em seus olhos. Você não entende, Eduardo. Você precisa saber que o que aconteceu com sua mãe, com o nosso passado, tudo isso se conecta com Lucas. Ele é parte de um legado que você nunca quis enxergar. As chamas rugiam em volta, mas o caos parecia distante agora. A única coisa que importava era aquilo. Eduardo mal conseguia processar. O que isso significa, Ricardo? Ele estava embriagado de perguntas e medos. A realidade estava colapsando. Então um estrondo avassalador sacudiu tudo. A casa começou a desmoronar como um castelo de cartas, e o chão sob ele se abria. Um pedaço de madeira caiu, atingindo Ricardo em cheio. Eduardo! Ele gritou enquanto desabava no chão. Sem pensar, Eduardo voou para a frente, mas a fumaça envolveu tudo como uma cortina. O pavor tomou conta dele. Ele estava prestes a perder tudo. Ricardo! Gritou, mas tudo que restava era silêncio. E nesse silêncio, ao olhar para Lucas, um novo desespero tomava conta dele. Leonardo, retorne para mim. A única certeza era que todos estavam prestes a enfrentar uma tempestade de revelações e o que viria a seguir poderia mudar tudo. Uma verdade ainda estava escondida nas sombras, prestes a ser revelada no último momento em que tudo parecia perdido. Eduardo estava em choque, o corpo paralisado e a mente atordoada.
Diante dele, Maria, sua mãe. Mas isso não fazia sentido, ela havia morrido há anos. O caos ao seu redor se intensificava e o calor do fogo lambia os cantos da sala. Ele tinha apenas um desejo: entender Maria. A voz dele tremia, um misto de incredulidade e esperança. Lucas, ou melhor, Leonardo, estava ali pálido e assustado. Pai, o que está acontecendo? O olhar do menino refletia confusão e medo, e Eduardo desejou que a realidade fosse um pesadelo do qual pudesse acordar. Você precisa ouvir, Eduardo. Gritou Pedro com aquele sorriso maníaco que sempre o incomodou. A verdade está saindo do seu controle. Você não sabe quem é Lucas de verdade. As chamas crepitavam mais perto, subindo por paredes e móveis. Cale-se, Pedro. A raiva e o desespero pulsavam dentro dele. Ele olhou para Maria buscando respostas. Se você está viva, me diga tudo, porque está aqui. O que está acontecendo? Eduardo, Maria disse, os olhos cheios de dor, eu voltei para te proteger, não é só sobre você e Lucas, é sobre todos nós. Ele é especial, Eduardo. Existe um legado que você precisa entender. A verdade está mais perto do que você imagina. Então tudo desmoronou, um estrondo ecoou e parte do teto caiu. Uma instintiva proteção levou Eduardo a empurrar Lucas para longe do perigo. Corra, ele gritou, sua voz ecoando em meio ao caos. Mas enquanto tentavam escapar, Ricardo apareceu. Eduardo, não se esqueça, gritou o irmão. Lucas, Leonardo não é apenas seu filho. Ele pertence a nós dois. Você precisa resolver isso antes que seja tarde demais. O coração de Eduardo disparou. Como assim, Ricardo? O que você quer dizer? O desespero tomava conta dele. Era uma bomba no coração, cada palavra tinha o peso de uma verdade prestes a desmoronar sua vida. Todo esse tempo, nós escondemos a realidade dele. Você precisa ser forte, Eduardo. Não deixe que a verdade destrua o que vocês têm. Ricardo foi interrompido por uma nova explosão. O calor aumentou, queimando o que estava à sua volta, trazendo a urgência à tona. Eu não vou deixar isso acabar agora, gritou Eduardo, puxando Lucas. As chamas os rodeavam, mas o amor pela família transcendia o medo. Eles correram, a luz da saída iluminará um caminho entre a escuridão. Finalmente, estavam do lado de fora. O ar fresco tomou conta deles, mas Eduardo sabia que a luta ainda não havia terminado. Lucas, eu preciso que você me escute. Ele pegou o rosto do filho nas mãos. Nosso passado é complicado, mas nós vamos superar. A mãe sempre quis te proteger de algo. O olhar de Lucas era cheio de lágrimas. Eu só quero entender o que está acontecendo. Eduardo respirou fundo, uma mistura de dor e liberdade. Vamos descobrir juntos, filho. A verdade pode ser dura, mas nós enfrentaremos isso como família. Quando a sirene da equipe de emergência ressoou, Eduardo sentiu algo dentro dele se acalmar. Ele sabia que, independentemente dos desafios à frente, eles lutariam juntos. A chama da esperança havia revivido. Mas a história deles ainda guardava segredos. O que realmente aconteceria a seguir? Eduardo olhou para dentro, uma semente de dúvida se germinava. E antes que pudesse pensar mais, o som da sirene ecoou e tudo começou de novo. Agora, falando diretamente com você. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final. E compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere NM mais o M segundo para mostrar seu apoio. O futuro do seu entretenimento depende de você.